aqui, ó. O próprio Deus estabeleceu leis a respeito dos escravos, inclusive consentia que um pai vendesse a sua filha como escrava. Deus, então, aceitava a escravidão, pastor? Não, assim, nos nossos dias, por aquilo que o Brasil e os Estados Unidos da América fizeram, tornaram a escravatura algo muito pejorativo. É porque a escravidão que existia não tinha o aspecto negativo nos dias de Roma. Você sabe que Roma tinha 1 milhão de habitantes. E pelo menos 500 mil eram escravos dos 1 milhão de habitantes de Roma. A metade, então? A metade, 50%. Mas é como você olhar para Goiânia, 1 milhão e 400 mil habitantes, né? Com o último censo deu uma diminuída. Havia uma contagem errada aí. Quantos que são funcionários em Goiânia? Quantos que são funcionários do comércio, do trabalho doméstico, das confecções, da construção civil, da indústria? Todos esses são funcionários. Hoje não é negativo nem pejorativo, é digno, é nobre. Assim era naquele tempo. Agora, um pai vender a filha como escrava era endividamento, não era a vontade de Deus. Mas a dívida se pagava, às vezes, dando os filhos pelo preço da dívida. Mas isso era regulamentado em lei. Só que o tempo de serviço não era para sempre, era provisório. Dava-se a força de trabalho, né? Dava-se em troca do trabalho. É a mesma coisa que você tem uma dívida, aí você querendo pagar a dívida, você fala, me estabelece o salário, eu vou trabalhar por tantos meses ou anos até que eu pague a sua dívida. É assim que acontecia. Mas tudo era perfeitamente legal e legalmente regulamentado. A escravatura como houve no Brasil não foi desumano, completamente desumano, reprovável, inadmissível. Mas conforme a Bíblia relata, então assim, a carta que Paulo escreveu a Filemon. De Onésimo, né? Foi porque um escravo de Filemon, Onésimo, havia fugido, né? Havia abandonado ele, deixado ele na chapada, mas tinha se convertido. Aí Paulo manda ele de volta com recomendações. É a carta a Filemon. Interessante isso, né? E se você ler a carta a Filemon, que é uma recomendação sobre um escravo, você vai ser muito edificado por Deus. Naqueles dias havia dignidade, não era injusto nem indigno. A escravatura estava muito relacionada no princípio com a guerra, né? Aquelas pessoas a escravatura era com o trabalho, eram as leis do trabalho. Mas regulamentavam. Mas aqueles que eram do outro povo, que tinham perdido, eles não viravam escravos daquela nação? Serviu. Era o seguinte, mesmo o rei vencedor e o país vencedor, ele tinha a responsabilidade de dar alimento, casa própria e provisão para aquela família. Não era de graça que alguém servia como escravo. Ele tinha o seu salário por ser escravo. E claro, é o que eu estou falando, com a história e com os eventos recentes dos séculos passados, mais recentes, né, não tão remotos, se tornou extremamente negativo e pejorativo. Mas a história inteira, países civilizados, tinha leis que protegiam, davam proteção. Cometer um crime contra um escravo tinha penalidades pesadas. Não pense que o escravo ele era um objeto do uso do dono do escravo, não. Ele era protegido por leis trabalhistas também.